Olá pessoal, como vocês estão? Esses dias eu postei aqui no YouTube uma enquete para saber qual tutorial, qual passo a passo que vocês querem. Se é do preto para o loiro mel ou do acobreado para o loiro mel. E o preto ganhou, foi mais votado. E hoje eu vou ensinar para vocês como passar do preto para o loiro mel. Tá aqui a mecha. Tá preto azulado, acho que cor e tom, se eu não me engano. E eu vou gravar aqui o antes, pra gente gravar o antes e depois. E aí eu já gravei o antes e depois, pra gente comparar depois, o antes e depois, como é que fica. E os produtos, eu vou mostrar os produtos que vocês vão precisar. Não necessariamente essas marcas, né? Mas você vai precisar de um pó descolorante. Eu gosto esse da Bondo. Eu acho que ele é baratinho e ele entrega um bom resultado. Já gravei vídeo aqui usando ele. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Vocês vão precisar de um pó descolorante. Pó descolorante, né, a quantidade depende do tamanho do seu cabelo. Então não tem como eu falar aqui quantos, porque eu não sei o tamanho do seu cabelo. Então, aí você vê aí quanto que você vai precisar. Você vai precisar de óxido de 30 volumes ou de 40. Para usar com pó descolorante, você vai precisar de uma tinta loiro mel. Eu acho essa 965 interessante. Eu acho que é uma cor, fica um loiro mel bonito. E você vai precisar de uma oxigenada de 20 ou 15 volumes, tá? Não precisa muito, porque é só pra dar o tom loiro mel. Não precisa de uma volumagem muito alta. A volumagem mais alta é pra abrir tom, não pra depositar. Pra depositar pigmento é bom menos volumes. E vocês vão precisar desses itens. Pó descolorante, água oxigenada de 30 volumes, uma tinta loiro mel. As tintas loiro mel geralmente tem só o ponto 3, se você comprar de outras marcas. Marcas de farmácia, por exemplo. 9.3, 8.3 é o tom loiro mel. A hídra, o dourado, é o 5. E o 6 é o marrom. Então ela tem um pouco de marrom e um pouquinho de dourado. E você vai precisar da água oxigenada de 15 ou 20 volumes. Tá? Então esses são os materiais que você vai precisar. Eu vou... Esqueci aqui da vasilha. Então peguei aqui a vasilha. E aí você vai começar com a descoloração. Uma dica, eu não aconselho shampoozada para quem tem o cabelo preto e quer ir pro loiro mel. Porque o preto já tá muito longe do loiro, né? Então, o ponto 1 tá bem distante do loiro. E a shampoozada clareia poucos tons. Então, e aí vai só ressecando o cabelo, quanto que você já podia fazer uma descoloração e ir direto pro loiro. Você usando um bom descolorante não vai danificar tanto. Claro que você tem que fazer o teste de mecha para saber se seu cabelo aguenta. Qualquer procedimento que você for fazer, faça o teste de mecha. Tá? Então, essa é uma dica importante. Não aconselho shampoozada se você quer ir do preto para o loiro mel. Principalmente se você tem preto azulado. O preto azulado é muito difícil de abrir. Às vezes nem descoloração abre. E com a shampoozada, menos ainda. Eu não sei se essa mecha vai soltar muito fio, se ela vai aguentar. Mas vamos lá tentar. Eu espero ter entendido, porque eu não aconselho shampoozada. E é isso, eu vou colocar aqui uma medida de pó descolorante. Então, pessoal, coloquei logo o descolorante aqui, nesse pote, porque aquela vasilha tava me dando muito trabalho na hora de gravar os vídeos. Então, vou colocar aqui uma medida. Vou colocar uma medida de pó descolorante. Eu vou usar a medida. Tá me ligando. Então, eu recebi ligação, tive que parar aqui o vídeo. Então, eu vou usar uma medida de pó descolorante. Uma medida de pó. E vou colocar duas de água oxigenada de 30 volumes. Uma coisa importante do pó descolorante, pesquise um bom pó descolorante que realmente abra o tom, tá? Pesquise um bom descolorante que abra o cabelo preto, né? Que clareie o cabelo preto. Porque cabelo preto e preto azulado é muito difícil de abrir. Sempre dê preferências os pó descolorante que abre 10 tons. Não compre de 8 tons, de 9. Dê preferência de 10 tons, os mais fortes, porque o preto é difícil, tá?
pegar aqui a Ox. E a mesma medida, vou colocar 2 medidas. 1, 2. Agora eu vou lavar aqui essas coisas. E aí, eu vou misturar aqui. E aí já vou aplicar na mecha. Aplica bem o descolorante para não correr o risco de não clarear e manchar. E aí eu vou deixar 30 minutos, depois eu volto com o resultado. Então, pessoal, depois de meia hora, o resultado foi esse. Tá na abertura, tá no fundo de clareamento 6. Então foi do 1 para o 6. E precisa abrir mais 2 tons para chegar no fundo de clareamento 8 e para aplicar a tinta. Então eu vou ter que fazer uma segunda descoloração para ir para o 8, para o fundo de clareamento 8. Então é por isso que você não deve fazer champusada, porque a descoloração pura já é difícil de abrir, imagine com champusada ou cremizada. Então não arrisque, vai manchar, é muito difícil de abrir o preto tingido, o preto azulado. Então depois eu volto com a segunda descoloração. Então vou para a segunda aplicação e vou deixar mais 30 minutos para ver como é que fica depois de 30 minutos. Então, pessoal, depois de 2 descolorações, ficou assim. Ficou amarelinho. E é nesse tom, no nível de clareamento 8, que deve ficar para você aplicar o loiro mel. A mecha, ela tá um pouco ressecada porque eu não passei nenhum tipo de máscara de hidratação. Foi só shampoo e condicionador e foi 2 descolorações. Mesmo assim, ainda tá muito bom. Um cabelo que passou por 2 descolorações. Então ele tá bem clarinho, tá no fundo de clareamento 8. Fiapinho aqui de toalha que eu sequei aqui a mecha. Tá bem douradinho. E quando chega nesse tom, nesse nível de clareamento 8, você já pode aplicar a tinta loiro mel. Então, bora lá preparar a tinta. Vou usar um pouquinho, que é só pra testar a mecha. E aí eu começo a aplicar na mecha, tô aqui aplicando na mecha. A Ox é de 20 volumes, tá? Mas voltando a falar, que nem falei no começo do vídeo, você pode usar de 20 ou de 15, porque é só pra depositar a tonalidade, os reflexos. Você não precisa usar Ox de muitos volumes. E aí, depois de 30 minutos, eu volto com o resultado. Então, pessoal, depois de meia hora da aplicação da tinta, o cabelo ficou assim, nesse tom aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu tive que gravar logo porque tem alguns fios saindo já. Mas ficou nesse tom aqui muito bonito de loiro mel. E é isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que tenha ficado fácil, passo a passo. Relembrando aqui, pó descolorante, água oxigenada de 30 volumes, a tinta loiro mel, que você escolher.
e Oxy de 15 ou 20 volumes para usar como a tinta. E aí, para o preto, você vai precisar de uma descoloração, aí vai pro tom 6, mais ou menos, fundo de clareamento 6. E aí você retira o excesso do pó descolorante depois de 30 minutos, né, que fizer o efeito. Você retira com a toalha limpa e aplica novamente o pó descolorante para ir do fundo de clareamento 6 para o 8. Depois que chegar no fundo de clareamento 8, você remove o pó descolorante com shampoo, condicionador, espera secar e faz a aplicação da tinta. Depois de 30 minutos da aplicação da tinta, você lava o cabelo com shampoo, condicionador, passa máscara também, passa acidificante para tratar o cabelo, né? Não nessa ordem. Você lava o cabelo, passa máscara, deixa de a máscara, aplica o condicionador ou o acidificante. E aí, você consegue chegar no loiro mel. Faça o teste de mecha primeiro para saber se o cabelo aguenta. E é isso, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.